te convidar então para abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e nós vamos ler de 10 a 17. Para alguns de vocês é um texto conhecido, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele avive esse texto hoje de uma maneira diferente, e que ele possa marcar algumas áreas da sua vida, e que ele possa fazer algo no seu coração, como ele fez no meu, enquanto eu estava orando sobre essa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 10, você pode acompanhar aí, ou se quiser também pode acompanhar comigo aqui na tela. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem da vida de Jesus, esse tempo experimentado numa sinagoga, quando ele estava ensinando, é interessante, primeiro a gente pensar no poder da palavra de Deus. Jesus, ele sempre pregava, ele ensinava a sua palavra antes de realizar milagres e antes de expulsar demônios. Sempre o que acontecia no seu ministério estava calcado na palavra. Então as pessoas que recebiam o ensino de Jesus podiam se habilitar para receber os milagres de Jesus. Ainda assim, muitas pessoas ouviram o ensino de Jesus, receberam milagres de Jesus e foram embora e não foram salvos, embora tenham sido até curados, né? Lembra dos 10 leprosos? 9 foram curados e não foram salvos, 1 foi curado e foi salvo. O próprio endemoniado de Gadara, que na verdade eram 2, é interessante quando você lê nos evangelhos, um deles foi liberto dos demônios e foi embora, o outro apareceu em perfeito juízo, sentado, liberto, e ele se tornou inclusive um pregador da palavra. Então, 2 pessoas expostas à mesma palavra e à mesma situação podem ter destinos diferentes, experiências diferentes, mesmo recebendo milagres do Senhor. É por isso que milagres do Senhor, ou milagres realizados, não representam que alguém é salvo. Quando o Senhor diz que naquele dia muitos virão e dirão: mas em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres, e o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E tem gente que fica apavorado: meu Deus, então o que eu tenho que fazer de milagre ou de manifestação para ser salvo? Nada de milagre, nada de manifestação para ser salvo. O que eles deveriam falar naquele dia? Senhor, eu sei que eu posso entrar agora, porque eu fui lavado pelo teu sangue na cruz do Calvário, porque eu me arrependi dos meus pecados e recebi a graça, pela fé, a salvação eterna, e esta é a senha de entrar. A senha de entrada não é o que eu faço de obras, a senha de entrada no céu não é se eu fiz alguma coisa extraordinária, nem se eu ajudei ou fiz, o que quer que seja. A senha de entrada é estar com o nome do livro da vida, porque realmente se arrependeu, recebeu Jesus na cruz, se creu, está salvo. A base de entrar no céu é fé e não obras, amém? Então não é a resposta, o que eu fiz, não importa o que fez. Então Jesus, ele fez muitas coisas que abençoaram e ajudaram muitas pessoas, mas não produziram vida eterna porque as pessoas não creram e não receberam. E essa situação aqui, ela é marcante porque Jesus, ele normalmente estava em uma sinagoga ensinando aos sábados. Muitas vezes nós encontramos ele assim. Paulo fazia isso também. Paulo, nas suas viagens, procurava o lugar de reunião da cidade onde ele chegava para começar a sua pregação. Então, é importante o hábito de se reunir para receber a palavra de Deus. O diabo, cada vez mais, ele tenta tirar as pessoas da congregação, tirar as pessoas da comunhão, para dizer: tem um monte de problemas na igreja. É verdade.
Tem pastores picaretas, é verdade. Tem apóstolos picaretas, é verdade. Mas o fato de ter tudo isso não dá a ninguém, pela palavra de Deus, o direito de não congregar, porque a congregação foi algo que Deus criou. Não é uma estratégia de homens para manipular pessoas, mas Ele estabeleceu as igrejas locais, Ele estabeleceu as lideranças locais, Ele estabeleceu isso como uma forma de nós podermos viver o que nós estamos experimentando hoje, que é estar juntos para adorar o Senhor, é estarmos juntos num propósito, numa visão, num foco, e o Senhor espera então que a sua igreja se reúna, que a sua igreja o adore, que a sua igreja faça isso, não como um fim em si mesmo. A reunião e o prédio não é um fim em si mesmo, a reunião e o prédio é a base para fazermos o que fomos chamados para fazer, que é sair e pregar e fazer a diferença fora, onde estamos plantados. Aqui recebemos, somos motivados, somos ensinados, mas a nossa obra não é ser crente para ficar aqui dentro, é ser crente lá fora, porque aqui é muito fácil. Aqui é tranquilo, todo mundo vai te encorajar, é isso mesmo. Lá fora, você é crente, não é assim em alguns lugares? Hã? Bom, então essa mulher, ela estava no lugar certo. Ela foi numa sinagoga onde a palavra de Jesus estava sendo pregada. E essa é uma necessidade nos nossos dias, encontrar igrejas em que a palavra do Senhor Jesus seja pregada. Porque hoje em muitos lugares é pregado qualquer outra coisa menos o Evangelho de Deus, é pregado quase que coaching e motivacional e ser feliz, o que não é o Evangelho. Pode até ter algumas partes que são verdade, mas partes num todo que não fecha, porque não está a revelação completa que encontramos na palavra de Deus. Então ela estava lá, Jesus estava ensinando, e aquela mulher entrou possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. A Bíblia diz acerca da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que ela foi procurar Jesus porque ela tinha certeza de que se ela pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então a Bíblia fala muitas vezes a motivação da pessoa para ir a algum lugar na direção de Jesus. No caso dessa mulher, ela não fala nada. Ela fala que ela estava naquela sinagoga quando Jesus estava ensinando e ela já passava por isso há 18 anos. Ou seja, eu posso pensar que ela não tinha nem mais expectativa de ser curada. Ela já tinha desistido de ter uma solução para a sua situação, porque a Bíblia não diz que ela foi lá para ser curada, mas ela foi no local de reunião como ela ia costumeiramente. E há 18 anos ela passava por aquilo, e há 18 anos ela vivia aquela situação, e ela ia na sinagoga assim mesmo, sem expectativa. Agora, o que me marca aqui é a sabedoria e a visão espiritual de Jesus. Se entrasse uma pessoa na nossa reunião, e a pessoa estrebuchasse e falasse com uma voz diferente, e caísse no chão, e virasse os olhos, o que a gente ia falar? Está endemoniada. Entrou uma senhora na igreja, curvada, e ela veio andando, e ela não conseguia se endireitar. O que nós iríamos recomendar para ela? Vai no ortopedista. Eu tenho um médico de coluna fantástico. Como é que é o colchão que a senhora dorme? Há quanto tempo a senhora só tem um problema de músculo, de nervo? Tem gente que vai falar, eu tenho uma pessoa, um cirurgião e tudo mais. Por quê? Porque é o lógico, é o óbvio. Uma pessoa que está encurvada é um problema físico. Mas no momento que aquela senhora entrou naquela sinagoga, Jesus percebeu que o que ela tinha era um demônio, um espírito de enfermidade que agia na vida dela há 18 anos. Você consegue entender isso? Aquela mulher, por 18 anos, ela pensou que ela tinha um problema de coluna, um problema hereditário, ela tinha corcundice, sei lá o que ela pensou. E ela ia na sinagoga do mesmo jeito. Mas no dia que ela entrou e que Jesus estava pregando, chegou a oportunidade dela mudar de vida e ela nem sabia. E o que eu gosto dessa sequência é que quando a gente chega no versículo 12, nós vemos como é que Jesus nos trata. Porque nós temos que entender que as coisas que a Bíblia fala acerca de pessoas são figuras, são exemplos de como nós podemos olhar para nós. A Bíblia tem doutrinas que são fundamentos que nós devemos praticar e obedecer. As experiências das pessoas não é para a gente fazer doutrina delas, mas as experiências das pessoas nos inspiram a entender como Deus atua e a maneira como Jesus quer se revelar na vida de cada um de nós. E as experiências, então, nos inspiram. E o fato é que essa mulher, quando ela entrou, Jesus a viu, no versículo 12, Jesus viu. E a Bíblia disse aqui nesse texto que tinha uma multidão.
Então, embora tivesse uma multidão, Jesus viu aquela mulher. Talvez não porque ela entrasse encurvada, porque podia ser uma hora que tivesse todo mundo em pé, porque tivesse todo mundo em algum movimento, e ela entrou ali atrás, as mulheres ficavam atrás nas sinagogas, não vinham para os primeiros lugares, e Jesus a viu. Sabe por que isso é importante? Porque quando você entrou aqui, Jesus te viu da mesma maneira. Jesus olha para cada um de nós, Jesus sabe o que nós estamos vivendo, Jesus conhece a nossa situação, e Jesus nos traz em dias específicos, acerca de palavras específicas, porque tem coisas que Ele quer falar ao nosso coração. Então Jesus viu aquela mulher, e Ele não só viu aquela mulher, como Ele chamou. Então Ele trouxe aquela mulher para a frente da sinagoga, ela estava lá no fundo. Jesus chamou, e Jesus não precisa chamar necessariamente para vir na frente da igreja, mas Jesus te chama mais para perto dele. Quando Jesus nos vê, Ele nos quer mais perto. A Bíblia diz que o Senhor nos viu substância ainda informe no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foram escritos. Eu quero que você entenda que desde que você foi concebido no ventre da sua mãe, Jesus te viu e te vê desde aquele dia. Ele conhece todos os teus dias, Ele tem um propósito para você, tem uma obra para você. Ele esteve te chamando ao longo desse tempo todo, até o dia que você falou: eu quero Jesus, eu quero a salvação. E se você não atendeu esse chamado, ainda atenda hoje. Jesus quer transformar a sua vida, o poder de Deus se manifesta em Jesus. Ele te conhece e te chama. E Ele não só te conhece e te chama, mas Jesus fala. Aleluia! E quando aquela mulher chegou, eu não sei o que ela pensou que fosse acontecer. Lembra, ela não tinha expectativa nenhuma de ser curada. Ela não tinha expectativa de nada. Ela foi num dia normal, num culto normal, como ela fazia costumeiramente, como talvez você faz também há muitos anos, e você vai na igreja há muitos anos, você vai nos domingos, nas reuniões, você vai na célula, durante a semana você faz outras coisas, você vai. Mas naquele dia em que ela não tinha expectativa de nada, Jesus tinha toda a expectativa acerca dela. E eu quero que você entenda que algumas reuniões onde você vai, você pode não saber exatamente o que vai acontecer, mas Jesus tem alguma coisa para fazer na tua vida tão tremenda e tão marcante, e Ele fica ali esperando, Ele fica esperando se você vem, Ele fica na expectativa se você vai vir mesmo, que algumas pessoas não vêm, algumas pessoas são convidadas para as reuniões onde a palavra de Deus é pregada, mas acontece alguma coisa muito mais importante e não vão. Coisas assim fundamentais, sabe? Jogo Ferroviária e Bangu, um clássico do futebol. Não posso ir no culto porque tem um jogo de futebol. Não posso ir num jogo porque é o 58º, quarto capítulo da novela. É muito importante, não sei se a Maria vai ficar com o João, então eu não posso ir na igreja porque eu tenho que ficar em casa assistindo a novela. E tantas coisas ridículas. Muitas vezes tem tanto valor na vida de uma pessoa, e ela decide não ir ao encontro do Senhor, fundamentado em coisas sem sentido, sem necessidade, sem valor e passageiras. Mas o Senhor continua chamando. E a palavra de Deus nos diz que até aquele dia, a palavra está sendo pregada, o Senhor Jesus continua nos chamando, enquanto há tempo, enquanto a época da graça está estendida, enquanto esta era da igreja está válida. Durante esse tempo, o Senhor Jesus continua chamando as pessoas. E Ele chamou aquela mulher. E quando Ele chamou, Ele disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Eu já vi muitas reuniões em que havia um mover de cura, e que alguém em nome de Jesus falou: seja curado em nome de Jesus. Mas nem sempre a pessoa que recebe uma palavra como essa crê, não é verdade? Porque parece muito absurdo, e é. Parece muito falta de lógica, e é. Parece que não faz o menor sentido, e não faz mesmo, porque Jesus não precisa que a gente sinta ou experimente necessariamente alguma coisa, mas quando a palavra de cura é liberada, o que nós temos que fazer é receber pela fé e crer que se o Senhor falou, eu creio em nome de Jesus, eu tomo posse, é minha, e eu vou, amém? Foi assim que eu já contei para vocês, que eu fui curado da minha hipoglicemia, que não era minha, que eu estava vivendo, e que não tem cura. Mas eu fui curado numa reunião de oração, com uma das orações mais xoxas que eu já ouvi na minha vida. Eu já compartilhei aqui, não é isso? A gente pensa que numa reunião, para você ser curado de alguma coisa assim tão grave, tão sem cura, é alguém fazer alguma coisa e chegar e ser curado, né? Uma coisa mais assim, né? E aí ele orou: você crê? Eu creio. Então tá bom, Jesus, cura o Haroldo em nome de Jesus, amém. Aí acabou? Só isso? Mas eu criei. E porque eu criei, eu fui curado. E eu tenho os exames para comprovar. Ninguém é curado de hipoglicemia, eu fui. Por quê? Porque eu criei.
Mas foi uma fé pequenininha assim, que eu estava aprendendo a andar com o Senhor, mas aquela pessoa que orou tinha um pouco mais de fé do que eu, mas pouco importa, ele declarou a palavra do Senhor na minha vida, e eu recebi e fui curado, louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher então, ela ouviu Jesus falar, está livre da tua enfermidade, e Jesus impôs as mãos sobre ela. Tudo o que Jesus podia fazer por essa mulher até agora, acabou aqui. Ele pregou a palavra, ele a chamou, ele falou para ela que ela estava livre, impôs as mãos nela e ela podia fazer alguma coisa. Ou ela devia fazer alguma coisa. Ela podia continuar curvada e falar, Jesus, é o seguinte, eu tenho um diagnóstico muito sério que eu recebi do maior especialista aqui de Jerusalém e é impossível ser curado desse negócio aqui. Eu não tenho jeito de ser curado, vai ser o maior mico aqui na frente dessa sinagoga, eu tentar levantar e não conseguir nada. Então, valeu, obrigado, o Senhor é uma bênção, eu gostei da sua palavra, foi muito legal o que o Senhor pregou, continua assim, Deus abençoe. E ela podia ir embora, como eu já vi muita gente fazer. Ou ela podia fazer a parte dela pela fé. E a palavra de Deus diz que ela imediatamente se endireitou. Não foi Jesus que endireitou a mulher. Jesus impôs as mãos sobre ela. Jesus declarou uma palavra de libertação na vida dela. Mas ela se endireitou. E quando ela se endireitou, ela dava glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, talvez naquela época tivessem mais pessoas que sofressem de problemas de coluna graves. E alguns podiam ser problemas realmente para ortopedista, problemas para médico. Então, talvez aquela mulher andando curvada, perto de outras pessoas andando curvada, fosse uma coisa normal. Ou com outros tipos de problemas, de deformidade física, seria uma coisa normal. Ela não sabia que o problema dela era um problema espiritual. Ela não tinha tido a revelação de que, na verdade, havia uma prisão de demônio na vida dela. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Existem coisas na nossa vida ainda hoje que o diabo ele lança os dardos inflamados contra a vida dos cristãos e nós só podemos apagar os dardos inflamados do diabo com o escudo da fé. E o escudo da fé não é um artigo que você compra numa loja gospel e que você leva para sua casa e você tem um escudo para usar, mas o escudo da fé é a sua fé como um escudo. E nós estávamos meditando sobre isso em casa essa semana, a armadura. É a fé na palavra de Deus que diz que os dardos inflamados do maligno são neutralizados quando eu creio que o maligno não me toca, como diz a palavra. Mas quando eu não creio, muitas vezes o diabo sopra sopros de mentira nos ouvidos das pessoas. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a mentira ou a dor ou a incredulidade vem por ouvir e ouvir a palavra do diabo. Vai ter um monte de gente que vai começar a ficar com sintoma de coronavírus por em algum lugar, antes que chegue qualquer coronavírus, porque ouviram que tem na China e já está chegando nos Estados Unidos, então se espirrar, já quer dizer que está, já quer ir no hospital, já quer buscar a vacina, porque sabe, tem certeza, porque já ouviu o rumor do medo, já ouviu a ameaça das trevas, já está se sentindo adoecido, e pior, muito crente vai fazer isso. Em vez de declarar, é lá, não é comigo em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o escudo da fé eu levanto, pode acontecer praga, pode acontecer o que for, comigo não em nome de Jesus, porque eu creio no poder do nome de Jesus, estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chega na minha tenda, e a fé é o escudo que protege, a fé é a segurança do Senhor, para nos guardar do maligno, do que está havendo aí. Agora veja, existem doenças que muitos de nós podemos experimentar e achar que é doença. E nós devíamos simplesmente repreender o espírito de enfermidade da nossa vida pelo poder do nome de Jesus, porque há outros lugares que Jesus expulsou demônio e não curou. Jesus às vezes curou, Jesus às vezes perdoou pecados, Jesus às vezes expulsou demônios. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus manifestando cura dessas três formas, dessas três maneiras. Agora, uma coisa que pode parecer óbvio que é uma enfermidade, pode não necessariamente ser. Então, o que eu entendo que nós, como cristãos, devemos fazer à luz dessa palavra? Toda vez que você tiver alguma ameaça de qualquer coisa, de enfermidade,
Já entra em guerra espiritual. Antes de mais nada, já rejeita o espírito de enfermidade na tua vida em nome de Jesus. Antes de ir para o médico, antes de tomar remédio, antes de fazer qualquer coisa, entra em oração pelas palavras de Jesus. Ouça essas palavras de Jesus que eu estou pregando para você hoje, mesmo que não tenha lógica que o sintoma seja parecido com alguma coisa do dia a dia, porque nem sempre alguma coisa do dia a dia é realmente uma enfermidade. O corpo humano tem enfermidades que são consequência do pecado de Adão. De um jeito ou de outro, se Jesus não fosse voltar, na nossa geração, em nome de Jesus, amém? Amém. Se Jesus não fosse voltar, todos nós morreríamos. E todos nós morreríamos de alguma enfermidade. Por quê? Porque fizemos alguma coisa? Não necessariamente, mas porque este corpo é mortal, de alguma coisa iríamos morrer, porque este corpo ele tem doenças em si mesmo, tem questões genéticas que já estão aqui por conta do pecado de Adão. Esse é um tipo de enfermidade. Existem as outras enfermidades que são consequências de a gente cuidar mal do templo do Espírito Santo, do corpo que vivemos, comer mal, viver mal, fazer coisas totalmente limites. Nós muitas vezes expomos o nosso corpo a outro tipo de doença. Sabemos pela Bíblia que alguns tipos de pecado têm consequência, inclusive física, de enfermidades. E agora nós entendemos que existe também o espírito de enfermidade agindo. Agora, o que eu quero trazer a mais? Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas, não é isso? Que pessoas pensam em alguma coisa e desenvolvem um sintoma, é mais ou menos assim nesse caminho que o diabo também trabalha. Então, de uma certa maneira, tem pessoas que ficam com a sua alma adoecida. E porque muita gente é igual, acham que é igual às pessoas que estão passando o que estão passando. Então, porque tem pessoas que se sentem assim e agem assim, deve ser a mesma coisa. E aí o Senhor Jesus, ele publica uma coisa escandalosa para a gente ver. Uma mulher corcunda, totalmente curvada, que a nossa lógica diria que aquilo era um problema de coluna. Ele revela a atuação do espírito de enfermidade e ele traz libertação daquele espírito. O crente tem que ter uma mentalidade de saúde, em nome de Jesus. O crente tem que partir do princípio que ele tem saúde comprada na cruz. E a primeira oração é: Senhor, eu tenho saúde, eu confesso saúde em nome de Jesus. Jesus comprou, dia a dia declarar saúde, dia a dia crer que o Senhor nos guarda de enfermidades, dia a dia pensar que nada me alcança em nome de Jesus. Esse é o nosso primeiro pensamento, tem que ser o nosso primeiro pensamento. E se não é, se o seu primeiro espirro, você já vai para o médico, se aparece uma pintinha, você já quer procurar um cirurgião, se você já sai falando para as pessoas: estou doente, estou assim, estou ficando doente, a minha doença está amarrada em nome de Jesus, porque se ela é sua, ela é tua, não é de Jesus, então fica com ela. Em casa, o que a gente fala faz muito tempo que a gente não fala em doença. Porque o que a gente fala? A gente fala o seguinte: estou lutando contra uma gripe, estou lutando contra uma febre, estou lutando contra o mal-estar, porque o nosso papel é rejeitar enfermidades em nome de Jesus. O nosso papel é crer que se você crer que Jesus, ele está com você para a vida eterna, você tem que crer que ele também está para te curar, ele está para te cuidar da tua saúde, ele está para te transformar a mente, para você cuidar bem do seu corpo, para você viver bem com ele também, e você poder ter vida longa e abençoada. A palavra de Deus tem bênçãos de longevidade. O Senhor espera que a gente viva muitos anos sobre a terra, e para viver muitos anos sobre a terra, temos que praticar os princípios da palavra, que existem princípios da palavra que nos alongam os dias. A palavra também ensina que tem quebra de princípios que encurtam os dias, e o Senhor fala para a gente cuidar bem do nosso corpo físico, amém? Então eu quero dizer, nós neste ministério, nós somos um povo que nós falamos saúde em nome de Jesus. Nós confessamos saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No primeiro sintoma, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar a Deus e declarar saúde. A primeira coisa que nós vamos fazer é confessar que Jesus é o nosso provedor de toda a saúde que precisamos. E aí em seguida, a segunda coisa é fazer o quê? Todo espírito de enfermidade sai da minha vida em nome de Jesus. Eu não acolho, eu não aceito, eu não recebo, mesmo que não tenha lógica médica eu dizer que o que eu estou experimentando seja um espírito de enfermidade. Eu digo: primeiro rejeite, depois disso vai ver o que você vai fazer, depois disso decida o que você vai fazer. Talvez você possa orar um pouco mais para experimentar a cura, né? Eu sempre convido vocês a pegar uma coisa fácil, uma dor de cabeça ou uma gripe e vencer pela oração. Não fala isso sempre? Quem já tentou fazer essa luta assim? Quem teve vitória fazendo isso? Glória a Deus, vocês não me contam essas coisas? Jesus da glória, eu preciso disso. Porque parece que eu estou falando e ninguém experimenta nada.
É poderoso você perceber o Senhor te curando. É poderoso. Só que tem uma coisa que aconteceu na sequência, e que é uma coisa que acontece na nossa vida, e eu quero que você vença isso pela fé, porque eu preciso que você olhe para você de uma outra forma. Então, Jesus operou um milagre extraordinário naquela sinagoga. E o que acontece no versículo 14? O chefe da sinagoga, feliz, grato a Deus, abraçou Jesus e falou, glória a Deus, Jesus, é isso que ele falou? Cara, o cara ficou indignado. O cara ficou chateado com o negócio. Aí falou, Jesus ficou chateado. Não, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias, que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curado e não no sábado. Olha, na boa, não me consta pela Bíblia que nas sinagogas tinham curas de segunda, de domingo a sexta-feira. Talvez até tivesse, mas não é o que a Bíblia diz. Não posso afirmar, mas eu penso que sim. Eu entendo que ele não estava com a agenda de pregação de Jesus, para ter certeza que Jesus ia voltar ali na segunda, terça, quarta-feira para curar as pessoas. Jesus estava lá no sábado. Eu quero que você entenda uma coisa. Sempre que a gente trata esse tipo de palavra, levanta dentro de nós, e vai cair hoje em nome de Jesus, um espírito de religiosidade e um espírito de incredulidade. É impressionante como quando a gente fala do poder sobrenatural do nome de Jesus, as pessoas têm mais facilidade de se levantar e falar, isso é impossível, não faça assim, não é desse jeito, não pode ser, mesmo gente crente. Porque o diabo, ele fica furioso quando essas coisas acontecem, porque elas revelam o poder de Deus, e ele tenta se levantar, porque vamos lembrar que quem estava caindo nessa história era um espírito de enfermidade, era um demônio que estava sendo desalojado. Aliás, se você vai até o fim do texto, a Bíblia diz que Satanás mantinha essa mulher presa. Então veja, quando Satanás vai cair, ele levanta uma sensação de que isso é impossível, isso não pode ser assim. E tem gente que você fala, vamos orar por cura, ela tem mais prazer e fala, não pastor, é impossível, eu tenho aqui um atestado médico, eu tenho um laudo especialista, na minha família todo mundo morreu dessa doença, isso aqui no mundo tem estatística, 38% dos casos e tal, então não, obrigado, mas do meu jeito, na minha situação não tem solução, você já viu isso? Tem gente que é capaz de explicar por que não pode ser curado, por que não pode ver um milagre, com uma declaração lógica e verdadeira, científica e real, estatística e é verdade, e ela tem mais prazer em falar, não dá para eu ser curado, do que falar, Jesus vai me curar e eu creio nisso em nome de Jesus, enquanto acontecer, eu estou aqui cuidando dos meus exames, mas eu creio que Jesus vai me curar em nome de Jesus. E aí nós perdemos o melhor de Deus. Agora, sabe de uma coisa? Isso aqui acontece muitas vezes também em questões espirituais. Muitos de nós, o Senhor está chamando para fazer a obra dele. O Senhor Jesus está chamando, vem aqui, eu te constituí para alguma coisa. Vem cá, eu quero transformar a sua vida, eu quero curar o teu passado, eu quero te libertar dos seus pecados, e você está preso com questões do passado. Alguns crentes estão há 18 anos discutindo uma questão que acham que é lógica e que impede de servir a Deus, uma coisa que parece injusta porque alguém feriu, alguém machucou, teve uma decepção, pouco importa o que é, então podem explicar uma história clara, por que faz 10 anos que eu não sirvo ao Senhor, por que faz 15 anos que eu não faço o que Deus me chama, por que eu sempre tenho problema com o irmão, por que eu sempre tenho problema com o pastor, por que eu sempre tenho problema com tudo, e esta prisão, ela é igual, porque o diabo da mesma maneira, espírito de prisão, de enfermidade, um pensamento adoecido, rouba pessoas de fazerem a obra de Deus plenamente, porque tem uma explicação justa, clara e óbvia, e é por esse motivo que eu não sirvo a Deus dessa maneira, eu só vou, sento no banco e vou embora, e é o máximo que eu quero fazer. E sabe por que eu posso falar isso? Porque eu vivi isso. Por um bom tempo da minha vida, eu tinha uma explicação de por que eu não queria mais ministério. Por que eu não queria mais servir a Deus dessa maneira que eu estou servindo hoje? Porque minha vida acabou, implodiu, eu fui traído, fui abandonado, fui prejudicado, aconteceu um monte de coisas. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou ficar sentado, e acabou. Eu tinha um olhinho de unção, que era o meu, de quando eu era pastor, nessa primeira etapa. Eu peguei aquele olhinho de unção, um dia eu fiz um ato profético. Sabe o que eu fiz com aquele olhinho de unção? Um casal de pastores que estava cuidando de mim, eu falei, olha o seguinte, olha, está aqui para vocês. Podem usar. Eu estava envolto a uma tremenda enfermidade espiritual e emocional.
Por mais que o Senhor tivesse palavras proféticas na minha vida que estão se cumprindo nesses dias, parecia impossível que aquilo acontecesse, porque eu estava preso numa enfermidade. Eu entrava na igreja, tinha um monte de gente adoecida igual eu, tinha um monte de gente com problema igual eu, então era mais fácil eu sentar com eles e ouvir as histórias e cada um contar as suas lamúrias e contar os seus problemas e dar suas explicações do passado, das suas dores, suas enfermidades, suas dificuldades e falar, é por isso que eu não vou mais. E aí o que um falava para o outro? É isso mesmo, você tem razão, eu também passou isso. Ah, foi o pastor Zezinho? Xiii, é verdade, esse pastor, pelo amor de Deus, só o sangue, né? As pessoas falam assim ainda. E tem gente que prefere ficar preso nessa incredulidade, nessa dureza de coração, nesse corpo encurvado, que faz com que olhe para o chão, olhe para o pouco, olhe para o curtinho, do que levantar o seu corpo e olhar e ver o Senhor, e ver a glória do Senhor, e olhar para o Senhor, e ter visão, e ter futuro, e ter destino, e ter horizontes, porque fica olhando para baixo, para explicar por que não dá para fazer mais o que já fez algum dia, e a explicação é lógica, e se fala, dá para sair, levanta a incredulidade, e fala, é porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Vamos chorar miséria? Ou vamos falar do poder de Deus? Ou vamos compartilhar o que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida? Ou vamos compartilhar o que Ele está te chamando para fazer e Ele é maior do que tudo e do que todos? E o limite do poder do Senhor na sua vida é você. É você não abrir a porta. É você continuar que nem esses caras. Hoje não é dia. Volta terça-feira. Volta na semana que vem. Aí pode ser que aconteça. Hoje não. Nem esse ano, nem nessa década, nem nessa vida, eu nunca mais vou fazer. E sabe o que Deus fala quando alguém diz que nunca mais? Respeita. É quase assim, seja feito segundo a sua vontade. Eu falo sempre isso, uma das cenas mais tristes que eu vejo na Bíblia é a do jovem rico, quando a Bíblia fala que Jesus amou aquele jovem. E ele chegou para Jesus. E Jesus falou para ele o que ele tinha que fazer, e ele falou que estava fazendo tudo aquilo. E Jesus falou, é verdade, era bom aquele garoto, ele era tremendo. E Jesus falou, é verdade. E aí Jesus falou, só falta uma coisa a você fazer, vende tudo que você tem e volta aqui. Porque o problema dele é que ele era preso com dinheiro. E aí Jesus conversando com aquele jovem, esperando que ele falasse, amém, eu vou. A Bíblia fala que aquele jovem deu um passo para trás, virou as costas para Jesus, foi embora triste. E sabe o que Jesus fez acerca daquele jovem? Nada. Nada é forte falar. Ele fez tudo. Depois disso, ele ainda foi na cruz. Ele morreu por aquele jovem. Ele pagou o preço daquele jovem. Ele alcançou a salvação para aquele jovem. E ele continuou esperando que aquele jovem se voltasse para ele. E aparentemente, pelo que a gente sabe, ele não voltou. Tem coisa na sua vida que você pode já ter dito para Jesus, não vou. Eu disse, não vou. Não vou. Eu estou indo embora, hein? Como é que eu podia falar que eu ia embora? Eu podia não entender nada. Podia estar sendo difícil viver o que eu estava vivendo. Podia ser o momento mais escuro da minha vida, mas eu não podia negar quem eu era. Eu não podia negar o que tinha acontecido na minha vida. Eu não podia negar o poder de Deus e o chamado de Deus na minha vida. Eu tinha que viver aquilo. E o Senhor Jesus sabia do que estava no meu coração. E Ele foi trabalhando então em mim para que eu voltasse. Talvez eu tenha demorado mais tempo do que precisava, mas Ele sabia. Talvez eu pudesse ter tomado algumas decisões antes, mas Ele sabia. Nada fugiu do controle dEle, o Senhor reina. E você? Há quantos anos você anda encurvado nessa situação que você está vivendo, da sua alma, do seu chamado, do seu ministério, da sua enfermidade? Quantos anos você está preso com alguma coisa? Há quantos anos o Senhor te chama? Há quantos anos você sabe que você precisa? E o que você está esperando? O que é lindo nesse texto é que depois do chilique do diabo, na boca dos religiosos, o Senhor Jesus falou, hipócritas, cada um de vocês não cuida das suas coisas no dia a dia? Foi mais ou menos isso que ele falou, mesmo no sábado. Tem crente que cuida das coisas no dia, na hora do culto. Tem um culto uma vez por semana. Culto. Temos outras reuniões. A reunião que a gente ajunta todo mundo, mas o que tem a capacidade de inventar coisa exatamente nesse horário, no domingo,
Ou aceitar uma propaganda, uma proposta de convite no domingo, naquele horário. Por quê? Porque, na verdade, cultuar a Deus pouco importa. Qualquer coisa pode ser um motivo para explicar por que eu não fui. Mas o Senhor está falando o quê? Por que motivo não devia se livrar do cativeiro no dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Hoje é dia de você levantar do seu cativeiro, de você identificar que o que você explica para você mesmo que é uma coisa natural, igual que outras pessoas vivem, igual que outras pessoas passam, e entender que não é para você. O que aconteceu? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Qual foi o resultado, então, desse encontro com Jesus? Aquela mulher foi curada e teve a sua vida restituída. Os adversários naturais e espirituais foram envergonhados e Jesus foi glorificado. A palavra de Deus nos diz, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, ele diz que Deus, ele mostra a sua sabedoria a principados e potestades através da igreja. O Senhor Jesus, ele tem prazer de envergonhar as trevas. Eles acharam que tinha acabado com a vida daquela mulher. Eles acharam que tinham roubado tudo que ela podia fazer, porque por 18 anos ela estava cativa. Mas naquele dia ela foi liberta. Houve uma grande festa, houve uma grande celebração pela libertação daquele cativeiro. E aquela mulher, ela entrou para a história. Nós estamos aqui 2000 anos depois, falando dela nesta igreja. Em quantos lugares isso já foi pregado, quantas pessoas já leram a história dela, quantas pessoas ficaram sabendo o que Deus fez na vida dela. Ela entrou para a história, saiu do anonimato, de estar ali curvada, de estar ali sobrecarregada, de estar ali entristecida, para uma vida de vitória, para uma transformação, uma oportunidade de reconstruir a sua vida, e fez história mais do que ela sonhou fazer. E eu digo sem medo que você não sabe o que Deus tem para fazer com a sua vida, se você decidir aceitar o toque de Jesus nessa manhã e falar, eu vou me levantar, eu vou fazer a minha parte, eu quero olhar as coisas para cima, para o alto, onde o Senhor Jesus habita, eu olho para os montes de onde vem o meu socorro, eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que está sentado nos lugares celestiais em Jesus Cristo, e chega dessa situação. Se Ele está dizendo que é para eu levantar hoje, eu vou levantar em nome de Jesus. Se Ele me toca nessa manhã, eu recebo o toque dele, eu decido, acabou esse tempo na minha vida, eu levanto hoje, e eu quero mudança, eu quero um novo tempo, porque nós vamos viver um novo tempo como igreja em nome de Jesus, e eu quero convidar você para abraçar, e para fazer a sua parte, e ser uma grande bênção na vida das pessoas que Deus vai nos dar. Não estamos mudando para um prédio para pegar um lugar mais confortável, estamos mudando para um lugar maior, para cuidar de mais gente que nós temos como promessa, e nós queremos todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo envolvido, mas para isso você precisa sair da sua prisão, sair do cativeiro que o diabo te colocou, e ele para agora, ele cai hoje, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos.